todos. É um prazer estar inaugurando esse canal, né? Dando sequência ao nosso projeto, com o projeto voltado para acervos digitais. O título é Acervos Digitais, Ensino, Pesquisa e Extensão. Conseguimos nesse final de semana, e aí eu já queria deixar o meu primeiro agradecimento a Marcelo Oliveira, que está tornando esse momento possível no YouTube, uma ferramenta nova para a gente. Um YouTube do NEPES, né, que é o Núcleo de Estudos da Política, mas o NEPES é apenas um dos organizadores desse projeto. Esse projeto ele é organizado por 3 grupos de pesquisas da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o NEPES, Núcleo de Estudos da Política e História Social, que eu coordeno, junto com a professora Fabiane Popiniges, o LAME, Laboratório de Mundos Ibéricos, coordenado pela professora Luciana Gandelman, e aqui representados pela professora Margarete Gonçalves e a professora Patrícia Faria, e o grupo PET História, atualmente coordenado pelo professor Carlos Eduardo Costa, né? A ideia desse nosso projeto é reunir e articular pesquisadores que têm realizado ações de ensino, pesquisa e extensão com a utilização de fontes documentais, especialmente com fontes sobre a região do entorno da rural, independentemente do campus, né? Fontes, algumas delas que já foram digitalizadas, outras estão em via de digitalização e sendo organizadas para integrar o RIMA, que é o repositório institucional do IEM, o Instituto Multidisciplinar, e que em breve vai compor um novo repositório digital da Rural, né? Para inaugurar esse nosso canal, que pelo jeito está funcionando, era o nosso medo, né? Eu tenho prazer, vou ter o prazer de conversar, nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Álvaro Nascimento. Álvaro, a coordenadora desse projeto é a professora Fabiane Popiniges, mas que por um contratempo não pôde estar presente hoje, então eu estou tendo esse prazer de te receber aqui com a gente. E aí eu já queria agora agradecer o professor Álvaro Nascimento, a possibilidade, a disponibilidade, a simpatia, a rapidez com que recebeu o nosso convite. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O professor ele vai ministrar uma oficina intitulada, como a gente divulgou, Fontes Digitais para a História do Brasil. O professor Álvaro já tem uma boa experiência nesse campo. Vou fazer uma apresentação aqui, Álvaro, destacando alguns pontos, tá, da sua trajetória. Se eu esquecer alguma coisa, você pode acrescentar à vontade. O professor Álvaro Nascimento é professor do Departamento de História do Instituto Multidisciplinar da Rural, dos programas de pós-graduação em História, PPHR, e do Programa Interdisciplinar em Humanidades Digitais, que o professor Alexandre apresentou para a gente e passou link tudo na última sessão desse nosso ciclo de atividades. O professor Álvaro tem mestrado e doutorado em História pela Unicamp, a graduação foi pela UF, é membro do GT Mundos do Trabalho e do GT Emancipações e Pós-Emancipação, pesquisador do CNPq. O professor Álvaro tem alguns livros publicados, um deles foi resultado do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa de 1999, publicado em 2001, e se intitula Ressaca da Marujada, Recrutamento e Disciplina na Armada Imperial. Em 2003, a tese de doutorado ganhou o concurso de tese de doutorado sobre relações raciais e cultura negra no Brasil, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros e Fundação FOR, sendo publicada com o título Cidadania, Cor e Disciplina, a Revolta dos Marinheiros de 1910, pela editora Mauad.
O professor Álvaro publicou ainda vários artigos científicos, e eu vou chamar a atenção para um trabalho mais recente, que eu acabei de adquirir, tem um mês, pouco antes da pandemia, na verdade, e que é esse aqui, ó. Legal. Que tem muito a ver com o nosso trabalho aqui, com o trabalho que a gente está propondo. Eu ainda estou me enquadrando direitinho na câmera, que se chama, foi um trabalho, ele organizou em parceria com o professor Nielson Rocha Bezerra, e se intitula De Iguaçu à Baixada Fluminense, História de um Território. E foi publicado em 2019, ano passado, pela Apres Editora. Bem, eu acho que é isso. Álvaro, se eu esqueci alguma coisa, você fica à vontade, e a gente está aqui agora para te ouvir. Nossa. Bom, para o lugar, boa tarde, né, a todos e a todas. É um prazer, caramba, sobremesa. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? Obrigado, Adriana, pela essa carinhosa apresentação. Tá? Obviamente, gostaria de estar com vocês ao vivo e a cores, que é sempre muito melhor, né? Mas também essa oportunidade de estarmos em videoconferência permite a pessoas que não poderiam estar conectarem-se, né? Então, permitindo que pessoas agora, talvez, se alguém quisesse ver, estivesse na China, poderia ver. Então, esse novo lado de divulgação do trabalho e de trabalhar conhecimentos, né? Que eu aqui também estou aprendendo, permite alcançar lugares cada vez mais distantes, e a pandemia nos obrigou a isso, né? Então, novamente, eu queria agradecer a presença de todos e todas, o convite carinhoso de Adriana, de Fabiane, para esse nosso núcleo, né, que é um núcleo muito importante, congrega colegas muito queridos e queridas, e muito trabalhadores e trabalhadoras, né, para a gente desenvolver cada vez mais esse núcleo, né, de estudos e pesquisas da história política, da história social. Tá? Bom, eu acho que é importante. Eu gostaria de começar essa nossa oficina lembrando um pouco de uma situação. Eu lembro que uma amiga, uma colega, ela em 1900 e lá vai fumaça, vamos lá, 97, 98, ela é americana, e aí ela é Broden Fisher, e ela trouxe uma Xerox portátil, tá certo? Porque era muito caro, imagina. Ela vir para os Estados Unidos, ela não tinha filhos ainda nessa época, mas era uma loucura ficar aqui para ficar vendo tudo, né? Então, ela comprou uma Xerox, tá? Uma pequena máquina copiadora, e copiou centenas, sei lá, de processos criminais, né? Tirou cópia, né? Enfim, bom, aquilo se tornou uma coisa muito valiosa, porque a maior parte das pessoas não tinha isso, né? Tirar Xerox, né? Outras pessoas, mas ela poderia citar que a fonte era do Arquivo Nacional, botar a anotação da fonte, né? Ó, o processo está no arquivo tal, fundo tal, né? Tem muita gente nova aí, né? Adriana, me ajuda só para o... Nós temos no grupo aqui alunos de graduação, Tá. temos alunos da pós, temos professores da rede particular e pública, além dos colegas. Inclusive, eu queria saudar também a professora Vânia Moreira, que é integrante, né? Vânia Lousada, como a gente conhece, está aqui, Moreira, ouviu o nome aqui. Legal. Que é integrante do NEPES, e o professor Álvaro, que também é do NEPES. Né? Sim, todos nós. Legal, Vânia. Eu perguntei isso porque eu estou falando de uma forma como se todo mundo já tivesse ido ao arquivo, então deixa eu explicar um pouco. Porque tem tudo a ver com nossa discussão aqui. Toda vez, alunos de graduação que nunca foram arquivos, ou não tenham trabalhado com arquivos, mas leram textos, como meu, de Adriana, de Vânia, de vários professores e professoras daqui, que foram no Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e diversos outros arquivos,
do Pernambuco, da Bahia, versus APEBs, né? Arquivos públicos estaduais que estejam pelo Brasil como um todo. Quando você pede um documento, ele pertence ao que se chama, entre os arquivistas, de fundo. Então, é o endereço onde está esse arquivo dentro desse documento, dentro de um arquivo. Imagina, o Arquivo Nacional tem papel que, se emendado, vai a São Paulo e volta 2 vezes. Então, como é que você acha uma folha, né, um processo? Então, tem que ter um endereço, né, dentro do arquivo. Então, nós chamamos de fundo, subsérie, série, né, que nós chamamos carinhosamente e resumidamente de notação, né? Notação. Então, isso aí, vou citar um documento que está no Arquivo Nacional, tem que botar a notação que seria o endereço onde eu acho esse arquivo, esse documento, dentro do arquivo físico, como o Arquivo Nacional e diversos outros arquivos que nós temos no Brasil, né? Então, nós tínhamos que... A Brodin fez essa xerox de todos os documentos dentro do Arquivo Nacional, levou para os Estados Unidos e, obviamente, fez o trabalho dela lá, citando, obviamente, o Arquivo Nacional. Ponto. Maravilha. Esse documento, quem está nos Estados Unidos e queria pegar, até hoje, quer pegar esse documento, obviamente, não tem a facilidade, tem que pedir a ela para mandar esse documento, certo? Essa caixa de fontes, né, de documentos para isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Ela produziu um arquivo privado para facilitar a pesquisa dela. Exemplo 1. Exemplo 2. Eu faço pesquisa na Baixada Fluminense, que também faço pesquisa na Baixada Fluminense, como a Adriana gentilmente mostrou nesse livro. Eu fiz várias entrevistas, né? Então, o que acontecia? 20 anos atrás, 15 anos, 30 anos atrás, as pessoas faziam em fitas, cassetes, né? E aí você queria ter o acesso a essa documentação, queria depois ouvir, e a pessoa também queria citar, né? A 1 hora e 2 minutos, a entrevistada falou X coisas, né? Mas só essa própria pessoa que fez a entrevista é que sabia, porque essa fita cassete ficou em poder dela mesma. Então, não podia citar. Então, podia citar, mas falava arquivo privado, 1 hora e 2 minutos. Mas ninguém tinha acesso a esse documento, porque só ficava em nome de quem tinha feito a entrevista, que era o pesquisador, né? Exemplo 2 de fonte. E fotografias também. Outra fonte também que as pessoas utilizavam bastante e que muitas vezes não podia transformar isso. O que eu quero chamar a atenção? Que os arquivos digitais, né, hoje, eles conseguem conglomerar tudo isso, juntar tudo isso, perfeito? E pôr online. E de forma institucionalizada. Essa é uma questão importante, tá? Institucionalizada. E é o caso do CEDIM, por exemplo, né? O CEDIM é um tipo de situação como essa. Uma coisa é você ter o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem recursos próprios, digitalizou boa parte das suas fontes, uma parte importante da sua documentação, e pôs online. A hemeroteca digital é o maior exemplo disso, né? Eu acho ótimo, barato ficar ali trabalhando com aquilo. A Igreja de Jesus Cristo, os Mormons, Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, no 7º dia, enfim, os Mormons, né? Digitalizaram milhões de páginas de registros de casamento, óbito, nascimento, enfim, pelo mundo todo, perfeito? O mundo todo. Isso vem fazendo desde a década de 70, e agora puseram na internet, que é um site chamado Family Search, tá? Muito usado por historiadores também, tá? Então, são instituições que conseguem ter
financiamento próprio, né? Não é difícil, eles conseguem, às vezes, vão para empresas particulares ou pegam do governo federal, do governo estadual, fazem esse tipo de trabalho e disponibilizam, né, para as pessoas. Então, o CEDIM é um pouco disso também, né? E funciona assim para a Baixada Fluminense. O nosso grande problema é o seguinte: se o Arquivo Nacional tem fonte, né, e se a igreja, os mormons, por uma base, por um caminho que a própria religiosidade tece, ele obriga eles a fazerem levantamento dessas fontes, todos esses livros, todos, e digitalizarem e disponibilizarem. No nosso caso, no CEDIM, a gente não tem recursos, né? Geralmente nós não temos recursos, nós não tínhamos recursos. Recurso a gente nunca tem, mas a gente não tinha recurso, não tinha pessoal e não tinha um arquivo. Nós não éramos um arquivo e não somos. Tá? Muito pelo contrário. Tá? A gente fala assim, bom, o Arquivo Nacional vai lá, pega as suas fontes e digitaliza. A Biblioteca Nacional vai lá no seu acervo, digitaliza e põe. Nós não tínhamos acervo nenhum. Tá? E tínhamos uma história da Baixada Fluminense, riquíssima, uma história que eu fiquei, assim, encantado, né, sobre a Baixada Fluminense, que a gente desconhece completamente a história do século XIX, XVIII, XVII da Baixada Fluminense. Né? Ou mesmo da XX, conhece, geralmente é a laranja, né? Esquece uma série de outros fatores. Então, o que a gente conseguiu fazer? Como é que era esse processo? Né? Nós pegamos, por interesse próprio, o Alexandre já contou, não vou contar, não vou me repetir aqui, sobre a formação do CEDIM, certamente ele deve ter dado uma ótima palestra sobre o assunto. Eu, enquanto coordenador, nós somos uma equipe que trabalha conjuntamente, né? Eu, Alexandre e Jean Rodrigues, estamos sempre tentando arrumar verba, editais para ganharmos e termos algum dinheiro para pagarmos isso. E também somos aqueles que correm atrás de fontes. Né? Então, como é que a coisa funciona? Né? Como é que eu consigo? Como é que essa coisa funciona? Eu escuto muito. Né? A gente tem algumas instituições com as quais nós dialogamos. Uma delas é a Igreja Católica, que tem um fundo muito importante para a Baixada Fluminense. E nós já temos um acervo deles que nós estamos digitalizando. Primeiro passo. Então, são instituições que não têm dinheiro, que não têm base, que não têm conhecimento, não tem pessoal, porque não tem historiador, muitas vezes, não tem um sociólogo, não tem um arquivista. Muitas vezes funciona mais como um depósito de documentos do que quanto um arquivo. Né? Então, é nesse lugar que nós entramos, é nesse momento que nós entramos. Então, foi assim com a Igreja Católica, né? Eles têm uma documentação riquíssima da Igreja para a década de 70, 80, mas luta por terra, trabalhadores, né? Movimentos rurais. Né? A Igreja tem muito dessa documentação. Documentação mesmo religiosa, feita por bispos, né? Que foram publicados. Né? Então, nós fomos trazendo para cá. Tá? Então, essa é uma instituição que nós trabalhamos. Uma outra instituição que nos foi muito importante, nós captamos isso, e no caso eu que chefiei coordenei, melhor dizendo, essa atividade, que contou com a ajuda, com a participação de arregaçar manga do Carlos, que é Carlos Eduardo, que está aqui nos escutando, que foi o jornal O Correio da Lavoura. Né? Um jornal que tem mais de 100 anos em Nova Iguaçu. Eu falei, caramba, que jornais do Rio de Janeiro tem mais de 100 anos na época? O Jornal do Comércio, que existia na época, o Globo, que vai fazer 100 anos ainda, vai fazer 100 anos, o JB, do Brasil, e tinha o Correio da Lavoura. Mas como assim? E não tinha digitalização desse jornal? Então, pegamos, então fomos lá, contactamos o dono do jornal, o Robson Azeredo,
pedimos autorização, trouxemos os jornais para dentro dos exemplares. Nós fomos, perdão, e o Carlos deu uma participação importante nisso, e alunos como vocês hoje, petianos, estão aí, ou de graduação, que são bolsistas de ação científica, foram lá, aquele calor, dentro da redação do jornal, e digitalizou boa parte dessa documentação. Tá? Outra instituição que nos foi muito importante, alguns cartórios de Nova Iguaçu. Tá? Nós fomos lá e digitalizamos boa parte, uma parte dessa documentação. Um desses arquivos só existiam 14 livros que cobriam o século de notas, 14 livros de notas que cobriam o século XIX. Nós fomos lá, catamos os livros e digitalizamos. Enfrentamos problemas como fungos, como é que cuida desses fungos? Foi uma loucura. Conversa com o Arquivo Nacional, porque nós não guardamos esses livros. Esses livros chegam para a gente, esse material chega para a gente digitaliza e devolve para o proprietário. Nós queremos salvar a documentação, porque muita da documentação da Baixada Fluminense foi perdida. Né? Olha que situação gravíssima a que nós chegamos. Nós também podemos servir a projetos. Né? Por exemplo, o Caderno do Terceiro Mundo. Os Cadernos do Terceiro Mundo, que foi uma revista que, para minha geração, na adolescência, bem depois da adolescência, era o único jornal, o único meio de comunicação que nós sabíamos do Terceiro Mundo. Eu queria chamar de Terceiro Mundo, ou seja, África, Ásia, América Latina. A gente não sabia quase nada dos países que faziam parte desse continente. Tá? Nossos jornais e revistas eram, sim, isso. Até hoje você abre jornal, notícias. Agora você tem mais Ásia, porque você tem China, porque a China é um poder econômico por causa do Covid, da Covid e outras doenças que tivemos, que tivemos recentemente. Tá? Mas nós não sabíamos nada da Ásia, não sabíamos o que estava acontecendo na África, nós não sabíamos de muito. O que estava acontecendo na independência de Angola? Não sabíamos. Tá? O único meio que nós tínhamos de comunicação que informava sobre África e Ásia eram os Cadernos do Terceiro Mundo. Revista Veja, Isto É, jornais de grande imprensa, zero, quase nada sobre esses assuntos. Né? Por questões ideológicas, inclusive. Então, o Caderno do Terceiro Mundo, nós fizemos a UFRJ fez um convênio com a gente, a proprietária do Caderno do Terceiro Mundo. O governo do Maranhão pagou uma parte, não para a gente, pagou bolsista de iniciação científica. E digitalizamos toda a coleção existente naquela época. Alguns números estão faltando, mas a maioria está lá, em português, inglês e espanhol. Né? Nós temos... Então, são instituições que podem nos procurar, como foi o caso do Caderno do Terceiro Mundo, para a gente digitalizar o seu acervo, ou nós vamos atrás, analisamos a relevância e a importância desse material e trazemos para o CEDIM para nós digitalizarmos essa documentação. É só isso, Álvaro? Não. A gente tem que correr atrás de bolsista de iniciação científica. Então, o que obriga os professores a fazer? Né? Os professores envolvidos. Né? A gente tem que ter uma produção imensa. Né? A gente tem que estar sempre produzindo muito. Porque quando você tem muita produção, você consegue ganhar editais. Se a sua produção é pequena, você quase não ganha edital. E você tem que ter uma equipe, um grupo de pessoas também produtivo para que a gente possa fortalecer o pedido de projetos. Né? Então, o Carlos está sempre nos projetos que faço parte, o Alexandre, o Jean, a gente está sempre trabalhando em equipe para conseguir os editais, e com os editais, o que a gente consegue? Por exemplo, conseguimos quais foram os instrumentos que nós precisamos, não sei se o Alexandre falou isso, mas das digitalizadoras que nós temos lá. Não sei se o Alexandre falou isso para vocês. Né? Rapidamente. Muito rapidamente. Nós temos 2 máquinas, né? Vai para 3 agora,
incríveis, né? São planetárias que digitalizam A3 com uma resolução incrível e elas têm o equilíbrio para lombadas. Ou seja, quando você tem um material encadernado, ela equilibra de forma que tente ficar sempre, quando o vidro bate nas partes do livro, ele achate dessa forma. Né? Porque quando você tem lombada, você tem um problema de não digitalizar. Vamos fazer aqui, vamos passar uma oficina assim. Então, quando você vai digitalizar, né, quando você tem que fazer assim. Então, fica sempre lombadas. Esse parte do meio aqui é um problema. Essa planetária, ela consegue compensar essa lombada aqui de forma que ela consiga, as folhas fiquem sempre lisinhas e sem quebrar o livro, né? Então, nós temos duas máquinas dessa. Nós temos uma máquina dessa chegando à segunda agora, né? Uma segunda agora para fazer esse tipo de trabalho, tá? E é muito manual, porque nós trabalhamos com fontes, documentos. Agora, o livro do Cartola, que estava lá, de 1837. As folhas, para quem não conhece, o pessoal mais novo, que está na graduação, nunca foi ao arquivo, a tinta do século XIX é uma tinta que traz ela enferruja, ela tem ferro. Então, ela enferruja a folha do papel. Então, quando você abre a página, muitas vezes cai o entorno de uma letra inteiro, né? Ficando um furo, um buraco, né? Por causa dessa tinta. Então, o cuidado para digitalizar um documento desse tem que ser muito grande para evitar destruir esse documento. Então, é um trabalho que às vezes demora meses para digitalizar, ou semanas, dependendo da qualidade deste material que nós temos, desse material a ser digitalizado. Tá? Bom, então, em termos de equipamentos, temos isso, e nós temos vários computadores, o pessoal trabalha que é uma parte também importante, que é de catalogar. Lembra que eu falei para vocês da anotação que tem no arquivo físico, no arquivo nacional? Tá? Por exemplo, vamos pensar aqui num documento que a professora Adriana vem trabalhando, que é o Supremo Tribunal Militar, né? Então, tem lá o fundo STM, e aí depois processos ou julgamento, então são endereços. Da mesma forma que você tem endereço nos arquivos físicos, no digital também tem que ter um endereço. Senão você não vai achar aquela folha, aquela página, aquela edição do Caderno Terceiro Mundo. Você não vai saber que notícias tem naquele caderno, ou como você fazer uma busca nisso. Né? Então, o acervo digital ele tem uma coisa importante, ele tem que ter um endereço. Só que no arquivo digital tem uma coisa que é importante. Quando você no arquivo, que é diferente do arquivo físico, você pode fazer uma coisa chamada, que a gente na humanidade digital chama de mineração de dados. Mineração de dados. As palavras-chave das matérias, se você puser anexado a esse endereço, você pode depois ter a busca, que você põe uma palavra-chave e todas aquela palavra-chave que você quis, ela pode buscar em todas as edições da revista, por exemplo. Entendeu? Do Caderno Terceiro Mundo. Então, você pode fazer uma pesquisa mais fina a partir desse processo de mineração de dados que a gente disponibiliza nesse endereço no arquivo digital. Isso é muito positivo para as pesquisas de hoje em dia. Agora, quem é que faz isso? Quem é que não é só criar um endereço digital, mas quem é que cria esses links? Quem é que escreve isso? Bom, nós temos uma equipe imensa. Né? Nós temos bolsistas de iniciação científica, como minha, do Jean, do Alexandre, que a gente, editais que existem dentro da Rural, fora da Rural, consegue verba 1 ano, 2 anos de bolsa de iniciação científica para essas pessoas trabalharem lá. Né? Uma outra coisa que eu também consigo muito é o projeto Jovens Talentos da FAPERJ, que são alunos do 2º grau, secundaristas, que ficam 1 ano dentro do CEDIM, né? Tentando aproximá-los da universidade. Né? Então, eles também trabalham
nesse centro de pesquisa, no centro de documentação e imagem, produzindo esse material, né? Alimentando as bases com informações sobre o assunto, certo? Então, é assim que a gente consegue, pessoal, tá? E às vezes editais, né? Editais que a gente consegue. Então, a gente consegue... nós precisamos de um baita de um programador, por exemplo, né? Para saber como criar o link. O Alexandre deve ter falado do repositório digital, né? O repositório... como é que a gente contrata um cara desse? Projetos, né? Eu ganhei... eu não, né? A equipe, né? Nós fomos contemplados com um edital da FAPERJ que nos liberou R$100.000, né? Então, com esses R$100.000 são para quê? Já é tudo, não pode ser pago a professor, nem não é isso, né? Mas são livros, já está tudo mostrado. Ó, vamos comprar tantos computadores, vamos comprar... Esse dinheiro aqui está reservado para manutenção de qualquer uma dessas máquinas que quebrar, nós temos o dinheiro para consertar a máquina. Né? Essas digitalizadoras que eu falei para vocês, não tem ninguém aqui no Rio de Janeiro. Então, você tem que pagar o cara para o cara vir de lá para cá, porque não dá para você remeter uma máquina, né, que pesa não sei quantos quilos, extremamente frágil, que precisa de uma caixa específica, né, para... Então, custa uma fortuna. Então, você paga o cara vir de São Paulo a técnica, para vir ao Rio, ficar hospedada por 1 ou 2 dias para consertar a máquina. Entrou aqui o meu peri aqui. Tá aqui, toma aqui. Olha aqui, o papai está trabalhando, toma aqui. É que eu quero usar pelo celular. Tá bom, vai lá. Entendeu? Fecha a porta, peri. Então, assim, desculpa aí. Fecha a porta, filho. Valeu. Então, você tem que ter esse dinheiro também. Você está reparando? Por quê? Álvaro. Não voltou. Saiu o seu som. Voltou? Voltou. Tá legal. Tá legal. Pode ir. Agora vai ouvir. Agora você vai ouvir. Pode ir lá. Vai ouvir. Vai lá. Pai, não estou ouvindo nada de verdade. Eu agora não posso resolver. Tá bom? Vai lá, rapidinho. Pai, me ajuda. Agora não posso. Vai lá. Por favor. É que eu botei agora no fone dele e tirou meu som aqui. Enfim, desculpem. Tá. Então, assim, tem que ter dinheiro para pagar as pessoas para virem para o Rio de Janeiro para consertar uma máquina como essa. Então, vocês vejam que são diversos lugares que vem verba. Nós tivemos que pagar a esse programador para fazer o que nós precisávamos, né? E isso é uma loucura, porque a rural não tem essa verba. É importante que os jovens estudantes que estão aqui entendam porque o que o professora universitárias fazem. Se nós não produzimos muito fora da universidade, não tem equipamento para vocês trabalharem, porque a maior parte dos equipamentos que a universidade recebe não vem da rural, vem de projetos que são contemplados por professores e professoras da universidade. Tá? É isso. Meu computador não foi a rural que deu. Né, não foi. Foram projetos que eu, como todo mundo, a maior parte dos professores e professoras que vocês têm, para ver de projetos que a gente desenvolve, cria, artigos que nós escrevemos, enfim, que nos dá esse aval. Isso eu acho que é importante ser sinalizado. E esses editais são oferecidos para onde? FAPERJ, CNPq, CAPES, né?
algumas instituições privadas, por exemplo, essa digitalização do Jornal Correio da Lavoura, eu consegui com um edital que eu pus, eu fui contemplado pela Secretaria Estadual de Cultura, né? Eu botei esse projeto lá e eu consegui 6 ou 7 bolsas de iniciação científica para os estudantes. E foi assim que a gente conseguiu digitalizar o Jornal Correio da Lavoura durante 7 ou 8 meses. Só para vocês terem noção do imenso trabalho, que daí da onde nós captamos verba. Obviamente, nós vamos precisar também captar verbas privadas, empresas privadas, mas às vezes é mais complicado conseguir por uma série de questões burocráticas na universidade, que a gente precisa, os professores precisam trabalhar melhor como resolver isso. Terceira coisa que a gente precisa também é além desse pessoal de bolsa científica, bolsa de jovens talentos, precisa de uma equipe muito forte, central. E aí somos eu, Alexandre e Jean. Mas além de eu, Alexandre e Jean, lá no CEDIM, nós temos a Maria Lúcia Bezerra Alexandre, que trabalha com a gente desde o começo. E é uma pessoa que conhece e gerencia o setor, coordena, distribui o serviço entre o pessoal. Então, gente, qual o barato disso também? Aumenta a confiança no nosso trabalho. Então, quando a gente vai buscar fontes fora da nossa universidade, as pessoas têm mais confiança em mandar o documento para a gente, sabe o que a gente vai receber e vai devolver. E vai devolver melhor, vai devolver limpo, organizado, cuidado. Né? Outras instituições, também, outro dia foi um grupo lá querendo fazer também algo como o CEDIM pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Quando eles foram lá e viram o que nós já temos consolidado, certo? Isso não é pouco, não é só equipamento, gente. Pensa equipamento, sem gente competente e capaz e com vontade de trabalhar, não resolve nada. Né? Essa coisa dos endereços que eu falei para vocês é algo dificílimo. Montar esse esquema é muito difícil, cansativo, é muito trabalho. Tá? Quando os caras viram, falaram assim, bicho, é mais fácil apoiar uma instituição dessa que trabalha no acervo público do que criar uma outra, que é bobagem. Fortalecer aquela que está tudo funcionando. Pessoas hoje podem pesquisar o CEDIM da China, sabe, de onde ela quiser. Está tudo online dentro dessa ideia que certamente o Alexandre falou, que é o Open Science, né? Essa ideia de ciência, esse conceito, né, de ciência aberta, né, que nós temos. Então, é basicamente assim que o CEDIM funciona e que nós estamos trabalhando dentro dele. Tá? Um trabalho cansativo, difícil, é verdade, sem dinheiro, como diversas instituições no Brasil não têm dinheiro, nós também não temos dinheiro, né? Mas que tem dado resultados muito positivos. Né? Não se pode dizer... A Nova Iguaçu, né, tem uma história, tem fontes para se fazer a história de Nova Iguaçu. Tem mais fontes disponibilizadas online em Nova Iguaçu através do CEDIM. Né? Como a Enceropédica, o trabalho feito pelo Carlos, pela própria Adriana, pela própria Fabiane, que já vem, a Margarete, né, que já começa lá desde aquele financiamento da Casa da Moeda, que disponibiliza sobre a região. Né? Então, é um trabalho extremamente cansativo, mas que o pessoal hoje pode buscar online. Tá? Buscar online e fazer sua monografia sobre o assunto. Adriana, essa é uma introdução que eu estou fazendo para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, mas eu também tenho algo a falar, se der tempo, enfim, sobre esse artigo, essa pesquisa que fiz sobre os acervos digitais brasileiros. Não, acho que está ótimo. A gente pode... O que você prefere? A gente abre para perguntas agora e você passa para uma outra etapa, ou você prefere emendar e aí depois, no final, a gente abre para perguntas? Como é a primeira vez, então não temos como saber como vai funcionar, né? Mas eu posso falar também desse arquivo, desse artigo, o que for melhor. Se o pessoal falar, eu não estou vendo o pessoal no chat, se o pessoal quiser já fazer perguntas,
Eu consigo ver aqui. Então, a gente pode, assim, quem quiser começar a fazer perguntas, já pode começar. Isso. Chat, né? E a gente vai anotando e você vai seguindo por enquanto. Pode ser? Pode ser. Então, gente, eu fui convidado pela Oxford a escrever um artigo chamado Fontes Digitais, o estudo do Brasil, da história do Brasil, né, da história brasileira, que foi publicado agora, em março agora, de 2020, né? E a Oxford foi um convite bem interessante, porque eu nunca tinha pensado em fazer esse tipo de levantamento. Ele está em inglês, mas eu estou trabalhando para publicar esse artigo em português, traduzi-lo. Eu tenho em português, então traduzi-lo para o português, que ele é muito grande. Ele tem aproximadamente 50 páginas, tá certo? Então, ele é muito grande para ser publicado como um artigo, mas que posso reduzir e tal. Então, quer dizer, eu tenho que pensar e onde eu vou trabalhá-lo, né? E esse artigo, eu falo um pouco do que eu estou dizendo para vocês aqui, mas no nível nacional, né? Em termos nacionais, porque é um artigo que eu publiquei. A Oxford pediu para que eu fizesse esse artigo pensando o seguinte: como é que um pesquisador ou pesquisadora internacional, estrangeiro e estrangeira, se eles quiserem pesquisar a história do Brasil, como eles podem acessar os acervos digitais brasileiros? É isso, tá ok? É isso. Então, eu tive que fazer um rápido resumo da história do Brasil, os principais pontos da história do Brasil, que é extremamente difícil, né? Pegar a história pré-cabralina e até os dias atuais e mostrar onde essas fontes estão disponibilizadas em arquivos digitais, né? Foi extremamente difícil fazer isso, mas fazer esse resumão, né? Que obviamente nunca ficará bom, mas, enfim, foi o que abre para despertar o interesse das pessoas, né? E aí, o maior barato para mim, quando eu fiz esse artigo, essa pesquisa, foi descobrir quais são os arquivos digitais que nós temos e a riqueza deles. Gente, nós temos arquivos digitais maravilhosos. Uma parte dos alunos e alunas aí que queiram fazer seu trabalho de conclusão de curso ou coisa parecida, podem fazer essa pesquisa sem ir a arquivo, tá? Dependendo do tema, obviamente, que vocês tenham. Tá? Tem muita fonte online, muita, né? E não é somente impressa, tá? Não é somente impressa, tá? Ela tem manuscrita, pictórica, enfim, sonora, né? Disponibilizada em arquivos que você não consegue imaginar que isso já tem. Muita gente pode estar indo arquivo e ter parte dessa documentação já online, entende? Por isso que é importante checar antes. Tá? Qual é a parte que acontece? Onde elas estão mais localizadas? Obviamente, elas estão localizadas na região centro-sul, né? Ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, mas basicamente Rio de Janeiro e São Paulo é onde elas estão sediadas. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional tem um papel fundamental. A Biblioteca Nacional é outra também que tem um acervo. Bom, a Biblioteca Nacional é o maior acervo digital que existe. Né? É incrível. Né? Maior em quantidade? Não somente em quantidade. Talvez em quantidade ela perca para o Family Search. Né? Mas em variedade de fontes. Nossa Biblioteca Nacional é incrível, tá? Em termos de hemeroteca digital, a BN digital, tudo mesmo dentro do BN digital. Você tem hemeroteca, você tem imagens, você tem livros, nossa, é uma quantidade incrível de fontes. Você pode buscar.
Você entra no site da Biblioteca Nacional e começa a se divertir. Ah, eu quero ver grandes exposições que tenham de pinturas do Brasil. Pum, entra lá, acabou. Por que que acontece? A Biblioteca Nacional, além de tudo, fez apoio, fez um convênio com o Itaú Cultural e com outras instituições, que é os irmãos Salles, né, do antigo Unibanco também, Moreira Salles, Instituto Moreira Salles. Olha, eles têm muita documentação, filmes, músicas, né, partituras, online. Só entra a hora que ela quiser e vasculha aquilo tudo, né? Uma boa parte dessa documentação, não tudo, mas uma boa parte está lá. A Biblioteca Nacional, o que é mais usado, que as pessoas, alguns alunos podem não entender, saber, mas é a hemeroteca digital, a Biblioteca Nacional, né? Para quem é do tempo do carretel, como eu, Adriano, esse pessoal todo que está aí, né? Sabe do que não era difícil. Hoje, se eu fosse pesquisar a revolta da Chibata hoje, né, eu traria muito mais. Se eu fosse escrever a tese, eu traria milhões de informações, porque tem hemeroteca digital, e não é somente ela estar disponibilizada online, né, mas é a criação desse programa chamado OCR, né, que é um programa que permite a leitura ótica, né, de uma fonte que você só podia ter imagem. Né? Ou seja, você pega uma folha de papel qualquer, se você tira uma foto, você não pode retirar, ela não vai ler o texto, ela vai imaginar que é uma imagem. Poderia ter aqui a imagem de um prédio ou a letra, para uma foto é a mesma coisa. Mas o OCR, ele permite entender que isso aqui é uma palavra. Ele consegue ler. Quando ele consegue ler isso aqui, acabou, bicho. A pessoa vai atrás de onde ela quiser, ela encontra documentação, informação, palavras-chave sobre o assunto. A hemeroteca digital é algo que eu só tinha visto nos Estados Unidos, quando eu fui pela primeira vez, quando morei lá, fui fazer uma bolsa lá, em 2005, que eu encontrei esse sistema, não tinha no Brasil, anos depois começou a Biblioteca Nacional. E é uma revolução, isso é uma maravilha. O problema que tem, isso é uma outra coisa para uma outra live, é que as pessoas não sabem usar direito. Porque nós que usamos carretel, sabemos que não se lê jornais somente com palavras-chave, né? Como muita gente faz em hemeroteca digital. Né? É importante ler o jornal, entender o jornal. Tá? Enfim, feito isso, sabendo disso, você utiliza a hemeroteca digital de uma forma tremenda. Mas também tem outros acervos. E eu convido vocês a irem ver alguns deles, que são incríveis. Né? Por exemplo, você tem... deixa eu ver aqui. Vou dar aqui um exemplo. Aqui está grande esse aqui. Mas do arquivo do Estado de São Paulo. CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas. Você tem documentações incríveis no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas. É um dos grandes centros de pesquisa que existe. Né? Você também tem o Instituto Joaquim Nabuco, a Fundação Joaquim Nabuco. Olha, a Fundação Joaquim Nabuco foi incrível ter trabalhado lá. Encontrei curtas da década de 20, 30, feitas em usinas, em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Sabe? O senhor de engenho lá, com a família, extensa, a usina funcionando a todo vapor, né? O cotidiano daquela usina, como pode ter um curta de 3, 5 anos atrás. Né? Então, em termos de material sonoro, imagem, vídeos, livros, cordéis, né? Cordéis, sabe? A Fundação Joaquim Nabuco, sabe? Que eu desconhecia direito. E o acervo é incrível. A quantidade de fotos que tem o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o site do Arquivo Público do Estado de São Paulo, esse acervo digital, é outra coisa maravilhosa para qualquer pessoa que quer pesquisar. Né?
Então, eu só estou falando para vocês alguns exemplos de acervos digitais já disponibilizados no Brasil. Como é que está o sul do Brasil? Muito ruim. Não tem quase nada. Tá? Região norte, muito ruim também. Centro-oeste, idem. Nordeste, melhoramos bastante, tá certo? Mas o Rio Grande do Sul, a região do sul do Brasil é fraquíssima nessa seara. E olha que o arquivo público do Rio Grande do Sul é incrível, né? Eles são dos primeiros que conseguiu fazer, por exemplo, uma listagem, botar online, em PDF, todos as cartas de liberdade de escravos. Quer dizer, não é difícil transformar esse material num acervo digital e disponibilizar isso para busca dentro de um... Tem várias coisas, se a associação produzir, só tem que construir a base para isso, né? Então, esse artigo que eu fiz mostrou a riqueza dos memórias reveladas que tem dentro do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, né? Eu agora mesmo acabei de escrever a biografia do João Cândido. Eu achei um documento incrível de um jornalista, certo? Que está vivo ainda hoje, né? O Pomar, uma carta interceptada pelo que agora chama-se de GSI, né? Que está dando tanto bafafá aí com o general Heleno, mas que foi interceptada ainda na época pelo Alberito Ponte Silva, Golbery da Costa Silva, que essa carta foi interceptada porque ele queria fazer uma primeira edição de uma revista em quadrinhos sobre a revolta da Chibata, né? Baseado no livro do João Cândido. Foi interceptado em 79. Então, você consegue achar isso na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, em casa. Você põe, pum, 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 pum. Chegou às minhas mãos assim, né? Então, isso elimina o trabalho no arquivo? Claro que não. Claro que não. Temos muita coisa a ver no arquivo, né? O que foi digitalizado pode ser digitalizado porque chegou uma verba específica para aquele fundo, ou porque aquele fundo começou a ser muito utilizado, né? Ou como lá no CEDIM, nós chegamos porque se não pegasse aquele fundo ia se perder, né? Agora, tem muitos fundos que ninguém achou, por exemplo. Eu fico sempre de olho, né? Eu ouvi outro dia aí um fundo. Eu vou atrás dele para o quê? Digitalizá-lo. Achei os livros, localizei, bom, chamo a galera do CEDIM, os colegas do CEDIM. Pessoal, vamos lá, esse projeto é legal, vamos fechar esse projeto, como é que a gente pode fazer isso? Tem pessoal, quanto tempo vai demorar o que nós temos, quando é que a gente vai poder começar a mexer com esse... Que é isso, tem fila, né? Para tocar esse negócio todo, né? Agora, da mesma forma, no Arquivo Nacional tem fundos de arquivos, documentos, que ninguém mexe há muito tempo. No Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, idem. No Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, também. Né? E tantos outros acervos que a gente desconhece. Então, ir ao arquivo é sempre muito importante, principalmente para quem trabalha com história social. Né? Ou seja, pessoas que não trabalham com impresso, né? Pessoas que precisam trabalhar com manuscrito. A maior parte do manuscrito não está digitalizado. Ela está no Arquivo Nacional, está na Biblioteca Nacional e tem que ir lá buscar. Não tem jeito, você tem que ir lá buscar. Agora, numa fase como essa, em que nós estamos numa pandemia, trancados em casa, né, pode ser uma boa solução para quem está pensando em fazer um TCC, né, ou até um projeto de mestrado para desenvolver nos próximos meses, anos, a fim de não ter que contar com a ida ao arquivo por causa da pandemia. Né? Então, os arquivos
podem ser buscados, e é assim que essa é a minha experiência dentro do CEDIM, né? Essa é a minha experiência no CEDIM, de busca de documentação, e com essa possibilidade de estar dentro do programa de interdisciplinar de humanidades digitais, né? Me fez também, me levou a fazer esse artigo, que eu fiz esse levantamento, e outros materiais, e tá aqui dividindo com vocês esse conhecimento que eu consegui ao longo do tempo, e, obviamente, posso estar aqui à disposição para responder questões que vocês têm. Só uma coisa, esse artigo que eu estou publicando... bom, enfim, já falei isso. Toca aí, Adriana, por favor. Você falou o quê? Da possibilidade de publicar o artigo em português, é isso? Isso, eu já tinha falado já. Nesse momento, na Oxford, ele é fechado, né? Não só está em inglês, mas ele é fechado, não é isso? Ele é fechado. E eu tenho um contrato que eu não posso disponibilizá-lo, né? Por mim, eu poderia... Vai embora. Agora eu tenho... Média fechada, né? Exato. Então, eu tenho que negociar. E eu já tentei... Eu não sei se consegue entrar pelo site periódico da CAPES. Eu já tentei e não consegui. Pode ser que tinha errado, alguma coisa assim, mas eu não consegui, por exemplo, né? E aí também eu acho que esse artigo em inglês também pode ser um problema. É melhor procurar um lugar aqui que eu possa publicá-lo em português, entendeu? Voltado para o público brasileiro, né, interessados, que vai diminuir o número de páginas, porque eu não tenho tantas... as pessoas conhecem parte da história do Brasil e tal, então não preciso de maiores detalhes, né? E que que todo mundo possa ler, né? Porque num país como o nosso, onde as pessoas têm dificuldade de ter condições financeiras para ir à escola, sabe, regular, né, cobrar das pessoas que saibam inglês, né, eu ser contra meu próprio passado de dificuldades financeiras para... Eu não tive, assim, na minha infância, adolescência, eu não tinha, minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para pagar a escola, curso de inglês, né, era escola pública, então eu não posso hoje também, lê meu texto em inglês, sabe? Para muita gente que está na universidade com uma dificuldade muito grande e não teve condições de aprender outra língua, né? Sim, sim. Bem, muito obrigada, Álvaro. A gente agradece assim, essa sua apresentação. A gente tinha te feito esse pedido, né? Assim, porque eu acho que tem uma coisa bem legal no que você fala, que não é uma coisa nada óbvia, e às vezes a gente, como historiador, transforma, né, pela experiência, pelo fato de trabalharmos cotidianamente com a coisa, a gente transforma isso numa coisa óbvia, que é a produção de acervos, né? Então, isso você estava falando agora, quer dizer, você pegar uma região, né, com a história da Baixada Fluminense, que é uma história marcada por um estigma, né? E você começar a digitalizar documentos que contam a história, né, ou que ajudam a contar, né, que contam não, mas que ajudam a gente a pensar a região, a história da região, é formidável, né? E isso é o trabalho que o CEDIM está fazendo de construção de acervo. Como é que você constrói acervos? Tem aqueles acervos que já existem, ficam mais disponíveis, né? Quando são colocados online, mas tem os acervos que a gente pode produzir como historiador, né? Como as entrevistas que você fez, o jornal que você falou, né? Maravilhoso, um jornal de Nova Iguaçu com mais de 100 anos, né? Bem, mas a ideia aqui não é eu ficar falando, é passar para as perguntas, né? Então, algumas pessoas já fizeram pergunta, eu vou passar algumas dessas perguntas para você ir respondendo e a gente fica aqui ainda anotando as perguntas novas que aparecerem. Eu não vou ver, desculpa, eu não vou ver no YouTube porque começa a dar um eco para mim aqui, eu não sei como contornar, por isso não olharia as perguntas lá. À sua direita não tem live comments? Você clica claro, nele. óbvio. Legal. Obrigado. Marcela.
A Marcela é meu anjinho da guarda aqui, ó. Ela fica me dando. É quase um ponto, né? Mais um pouco de tecnologia, eu vou ter um ponto aqui no vídeo. Bem, mas o Fábio Silva tem duas perguntas, né? Na verdade, ele pede a você para falar um pouco do acervo, eu não conheço, HNEL. Foi assim que ele escreveu aqui. Não sei, vamos ver se ele se manifesta de novo, mas eu anotei do jeito que estava aqui. Pediu se você podia falar também sobre pesquisa na hemeroteca. Você começou a falar logo depois, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. A Ana pergunta se você conhece, se existe documento sobre a região de Marapicu, em Nova Iguaçu, especialmente alguma coisa relacionada com a questão indígena. Tá, entendi. Bom, vamos lá por etapa. Vou começar, então, pela Ana. Vou ver se... Porque NEO, eu realmente também estou na dúvida do que seria esse acervo. De novo a pergunta dele, mas está exatamente assim. Olha, bom, então vou começar aqui pela de Marapicu, né? Marapicu tem acervo, inclusive no arquivo no CEDIM. Que é o seguinte, Ana e colegas, o Marapicu é essa região de Nova Iguaçu que pega ali Queimados, vai quase a fronteira com Seropédica, lá onde fica a SEDAI, em Seropédica, né? Essa região imensa que tem aí, pode chegar quase a Dutra, enfim. Essa região de Marapicu é imensa, uma grande produtora de laranjas e tal. Não existe essa documentação no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes não se usa esse tipo de termo Marapicu, às vezes usa, às vezes não usa, depende muito, né? Tem que ver por distrito, né? Às vezes o terceiro, quarto, que distrito é para saber melhor encontrar a região. Mesmo Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, você não vai no arquivo, vai para São João de Meriti. Não é assim, entendeu? Porque São João de Meriti, antes da anexação, antes da emancipação de Nova Iguaçu, era Nova Iguaçu, né? Uma localidade, distrito tal, chamado São João de Meriti. Então, achar essa documentação referente a isso, passa por também saber, compreender como é que esse lugar era chamado à época que você quer pesquisar, tá certo? Porque ele pode estar pertencente, na época que está pesquisando, a uma região que não faz o mínimo sentido hoje, tá? Falar em Iguaçu, né? Dependendo da época, se você está falando de história indígena, está falando uma época que, dependendo da situação, antes de ser fundado o município de Iguaçu, né? Antes de 1833, dependendo da época que você vai pesquisar. Então, essa documentação sobre esses registros sobre indígenas, possivelmente você vai encontrar só em documentação, mas uma parte da documentação religiosa, né? A visita do meu Deus, vou esquecer agora o nome dele. Enfim, virou livro. Eu posso depois passar para a Adriana, quem quiser. Mas esse livro serviu de muito para muitas teses, né? Porque foi uma visita de um padre que ele vai ver as principais capelas privadas e públicas e da igreja que estão aí na região. Então ele consegue ver quantidade o que eles fabricavam na época, cultivavam. Então tem esses dados que ele guardou e registrou no livro. Então pode falar tangencialmente dos indígenas, porque para a Baixada Fluminense não tem quase nada, né? O melhor que existe sobre isso está no arquivo privado, tá certo? Que está circulando pela Baixada. Isso é um crime, né? São pessoas que estão à frente, arqueólogos, né, antigos já da região,
né? Historiadores da região, sabe, sempre interessados. E nunca, nenhuma prefeitura até agora falou, olha, vai ficar tudo aqui, a sede vai ser essa, aqui vai ser o Arquivo Municipal de Nova Iguaçu, que vai congregar as fontes da Baixada Fluminense. Nenhuma prefeitura fez isso até hoje. Isso é criminoso. Tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas alugam determinados lugares ou conseguem verba, eles têm um acervo incrível. A última notícia que eu soube é que eles estão numa região de conflito, de violência urbana grave, né? Difícil de qualquer pessoa chegar lá. Então, eu recomendo aí, para falar um pouco, sempre falo com um cara que mais conhece, que eu sei, são dois caras que mais conhecem de história indígena na região. Né? Um deles é o Antônio Carlos, o Tuna, que é professor do município e faz parte do meu grupo de pesquisa. Ele escavou, ele fez escavações na região. Né? Então, ele conhece muito da região e eu posso passar o... Monsenhor Pizarro, muito obrigado, Ana. Monsenhor Pizarro. Mas o Tuna é a pessoa, é um dos caras que melhor conhecem, né? E o outro é o Antônio, lá da Cúria, de Nova Iguaçu, que são os que mais conhecem sobre informações e onde estão estas documentações. O Tuna, por ter feito escavações, o Antônio Carlos, né? E que ele sabe onde está esse arquivo, que eu não consegui ir por causa disso. É perigoso. É perigoso ir mesmo. É perigoso. Entendeu? Já passou por já passou por São João, agora está em um lugar, acho que é no meio do caminho ali de Belford Roxo, então, e Caxias. Então, o lugar onde a violência urbana é grave. Então, não é para chegar lá assim. Tem que marcar, é uma situação mais complicada. Então, eles tem alguma documentação sobre indígenas. A outra que você poderia conseguir, se estão inteiros ainda, pode ser no Family Search. Né? Eu não sei se eu posso escrever alguma coisa aqui, eu acho que eu não consigo escrever. Eu estava procurando também aqui como porque para escrever como é que, para quem não conhece Family Search, eu não estou conseguindo ver como é que eu faria isso, né? Mas é de família, busca de família, alguma coisa assim, poderíamos dizer, tá? Que vê se tem registros de batismo dessa época, dependendo do século XVIII, XVII, tá? Para ver se encontrava, sabe, Ana, documentação sobre o assunto nessa região, tá certo? Deixa eu ver agora, vou voltar aqui. Perguntas, olha, Leonardo Furtado. Esse processo de disponibilização de arquivos, existe um projeto nacional com o objetivo de impulsionar essas digitalizações ou isso ocorre somente através de iniciativas individuais das instituições? Quem perguntou? Fábio? Leonardo Furtado. Sim. Não existe... Essa é uma das questões que eu trago no meu livro, nesse artigo que eu publiquei na Oxford, né? Que é o seguinte, não existe um projeto nacional. Rapaz, isso, Leonardo e colegas, assim, tragédia isso, né? Era nisso que o Ministério, alguns ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, deveriam estar se debruçando agora. Um projeto nacional de guarda da documentação da história do Brasil. Né? O que acontece? Isso é dividida, pulverizado. Né? Existe uma discussão agora sobre o Conselho Nacional de Arquivos, mas que não foi posto em andamento. Né? Então, acontece, todo mundo mandava para o Arquivo Nacional, documentação do Arquivo Público, ficava guardado nas instituições. Tá? Guardado nas instituições. Aí ficava lá se apodrecendo. Quer ver um acervo que quem salvou esse acervo, até onde eu sei, foi o professor que está, inclusive, agora na Rural, o Carlos Eugênio Líbano Soares, que foi a documentação do presídio da Casa de Correção do Rio de Janeiro. Ele foi lá, encontrou a documentação, ele foi lá, na época, o Frei Caneca ainda estava de pé, o presídio da Frei Caneca,
foi lá e aí conversou com ele, que fez a ligação com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, até onde eu sei. E aí pegaram 2 caminhões, ou um caminhão, sei lá, do Corpo de Bombeiros, foram lá, pegaram os livros e levaram para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Olha que loucura! Por isso que nós temos hoje, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, os livros de matrícula de presos da Casa de Correção, da Corte, né, que era ali o antigo Frei Caneca. Né? Esse presídio agora está em Japeri, foi desativado aqui no Rio e está em Japeri. Então, vocês vejam, não existe um projeto, viu, nacional, pelo contrário. Parte dos profissionais das instituições, do Arquivo Nacional. Vamos fazer. Pô, não é possível, a gente tem que salvar o nosso arquivo. Aí eles começam, né, sem incentivo nenhum, com mais dinheiro. Não. Eles pensam, levantam um pé, apresentam um projeto. Se o diretor abraçar, abraçou. Se não abraçar, se o diretor abraçar, ótimo. Porque aí ele vai ter que correr atrás de verba. Se ele não conseguir verba, valeu a boa intenção e fica por isso mesmo. Isso é um absurdo. Né? Os municípios da Baixada Fluminense não terem um arquivo, teve que via rural, sabe? Ou um grupo de entusiastas, de pessoas que amam a história da Baixada e fizeram arquivos privados que juntaram muito dessa documentação. Não existe um projeto nacional. Esse é um problema muito grave. Né? E não é só no Brasil, não, em outros países também. A maior parte dos países não tem nem política de arquivo, né, para a gente imaginar. Mas, entendeu, Léo? Eu espero ter respondido a tua pergunta sobre o assunto, tá? Olha aqui, a Patrícia deu uma ajudinha aqui para a gente, já que a gente não estava conseguindo escrever. Family Search. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Só marcar que a professora Fabiane está nos acompanhando pela rodovia, dirigindo, ou melhor, ela não está no volante, mas ela está dirigindo, tá no carro. E a presença aqui, uma presença muito querida e ilustre do professor Jaime Rodrigues. Chegou. Opa! Grande Jaime! Voltando às perguntas. Agora temos da Jéssica Cabral. Boa tarde, professor. Quais acervos digitais ou bases de dados o senhor indicaria para quem trabalha com o Brasil colonial? O senhor poderia compartilhar o link do acervo do CEDIM? Esse está na página, tem a página do CEDIM, né? Se você puser CEDIM, puser CEDIM, Centro de Documentação e Imagem, que tem um CEDIM que é de exames médicos, tá? Então, mas tem um CEDIM que tem essas coisas. Mas é o Centro de Documentação e Imagem, o FRRJ. Através desse link, de lá já tem vários links que chegam ao repositório, que é onde o Alexandre falou para vocês semana passada. O lugar que tem tudo é o repositório. Você também pode chegar pelo repositório RIMA. Repositório Institucional. O Carlos botou o link aí. Por favor, Carlos, bota de novo o link para o pessoal. Estou vendo aqui o Carlos escreveu aqui no chat. O RIMA. Qual o problema do RIMA? Muitas vezes a pessoa fica meio confusa porque é um repositório, ele não é um guia, tá? De fontes, onde está lá tudo indexado. Não. Então, às vezes, você tem que ir costurando até chegar lá. O que nós, do Arquivo Nacional, do CEDIM, estamos fazendo? Estamos transformando o nosso site em um guia, tá certo? Que aí você entra, mas isso é um processo que está em andamento. É muito trabalho. As pessoas estão gerando os links, botando em palavra-chave, você clica na palavra-chave, vai direto não fica rodando no repositório, na página principal do repositório. Então, a ideia é a página do CEDIM transformar-se numa página de links, né? Eu quero, clicou, apertou naquela, vai direto no lugar certo do repositório. E o meu colega, o Jean Rodrigues e a Lúcia Bezerra, estão trabalhando duramente nesse processo, um pouco interrompido por esse processo da Federação fechado, né? Infelizmente, por causa dessa situação. Agora, aqui, as fontes... conhece base de dados sobre a história do Brasil colônia?
Sim. No Arquivo Nacional. Esse arquivo também é um projeto que foi desenvolvido, é um projeto incrível, inclusive, né? Chamado Projeto Resgate. Né? Esse projeto ele acontece desde... Em 99, eu lembro que eu fui... A única vez que fui a Lisboa, em 99, né? Já tinha uma equipe brasileira lá, fotografando o quê? A documentação do acervo histórico do Museu Ultramarino. Né? O que é esse acervo? Esse acervo é incrível, porque é a coroa conversando com os seus governadores gerais pelo vasto império. Né? Então, de todos os lugares de África, de Ásia, do Brasil. Então, estão ali o diálogo, são as correspondências recebidas e enviadas, relatórios que eles recebiam. Então, esse acervo, ele rodou bastante, viu? Rodou bastante. Já teve na ONB, exatamente, Patrícia, Projeto Resgate. Já teve na ONB, já teve... Ele agora está no site da Biblioteca Nacional, tá certo? Então, no site da Biblioteca Nacional, você tem o acervo, tá, do Projeto Resgate. Está bem organizado? Não, eu conversei com eles ano passado, antes de publicar esse artigo, eu estava explicando da dificuldade de se localizar, mas eles estão trabalhando nesse processo. E eles têm um grupo que atende telefone, se você tiver dúvidas, na Biblioteca Nacional, tá certo? Então, é uma documentação bem interessante para o período colonial, né? Nessas relações metrópole e colônia e diversos outros lugares do vasto Império Português. Né? Você pode estudar a África, tá certo? Você pode estudar a Luanda, você pode estudar, enfim, Goa, né? Porque tem esse tipo de correspondência, né? no projeto Resgate. Nossa, esse projeto é um projeto imenso, incrível, e vocês podem entrar no site do Projeto Resgate, a biblioteca. Às vezes, quando você bota o Projeto Resgate, ainda vai o UNB, você ainda é levado para a Universidade de Brasília, mas não está na Universidade de Brasília, ele está posto na BN. A Margarete está pondo aqui, ó, a Projeto Resgate BN. Pronto, obrigado, Margarete. Obrigado, Patrícia. Então, é bem legal esse acervo, rico, mas eu ainda acho que ele precisa ser, o acesso online por ele precisava ser melhorado. Tá? Eu tentei, porque cada um desses acervos que eu pesquisei, eu fui atrás, eu fui como um pesquisador, atrás de fontes, informações. Como é que eu vou achar isso aqui? Porque eu tenho que ser o primeiro a investigar antes de um pesquisador estrangeiro entrar aqui. Então, eu tenho que fazer esse serviço. Foi assim que eu fiz para escrever esse arquivo. BN Digital, muita coisa também sobre a história colonial. Pictórica, né, também é bem importante, tá certo que tem lá, em termos de acervo pictórico, documentos, manuscritos digitalizados. Você tem que ver o que você quer pesquisar para ir lá buscar. Né? Eu não vou saber todas as possibilidades que existem, porque é isso, eu fui atrás dos caminhos para chegar a determinadas questões por períodos históricos no Brasil. Tá ok? Álvaro, tem bastante pergunta aqui, eu vou Manda ver. te ajudar aqui. Ó. Igor Juliano fez uma pergunta sobre a digitalização total do Arquivo Nacional, se tem alguma perspectiva, mas eu acho que quando você respondeu, Leonardo, você já falou da falta de um projeto, né, nacional. Assim. Uhum. Então, passar aqui para a Jéssica Santana. Ela gostaria de saber se tem algum material sobre mulheres comerciantes nas fontes que você viu. Né? Deixa eu ver aqui. Em que período, Jéssica, que seria? Deixa eu ver. Gostaria de saber se tem algum material sobre mulheres comerciantes nas fontes encontradas. Eu acho que do século XIX. Não, em princípio eu não encontrei. Por quê? Não existem? Não, eles devem existir, viu, Jéssica? Eles devem existir. Eu é que não fui atrás. Em primeiro lugar,
Porque é isso, né? Eu não podia, a minha pesquisa não foi atrás de determinados temas, senão a quantidade de temas e questões que nós temos, eu não conseguiria acabar esse arquivo nunca, né? Esse artigo nunca, e obviamente não seria um artigo, seria sei lá, um livro imenso. Porém, Jéssica, você tem, dependendo da época que você queira trabalhar, né? E outra questão de gênero, que é difícil, né? Você tem casos de, obviamente, tem muitas mulheres comerciantes, então, o trabalho da Sheila Faria, o trabalho da Juliana Farias, o próprio trabalho da Fabiane, né, Pop Ninja, sobre mulheres comerciantes existem. Né? Só que esses projetos, essas pesquisas foram realizadas em arquivos diretamente. Podemos encontrar isso em jornais? Podemos encontrar fotos, por exemplo, da BN, de mulheres vendedoras. Né? Algumas já famosas, conhecidas, outras que só pesquisando no site da BN, né, que você vai encontrá-las. Né, eu estou vendo aqui, até para te falar sobre um pouco delas, né, sobre um pouco dessa... CISO, a Brasiliana Fotográfica, né, que é dentro do acervo da BN, né? Brasiliana Fotográfica. Pode ter ali, tá certo? Tem Hemeroteca Digital, Brasiliana Fotográfica e por aí vai, dentro do acervo da BN Digital. Então, é uma fonte que você pode encontrar alguma coisa. E no site do Arquivo Nacional, aí é mais complicado. Mais complicado eu dizer para você um caminho. Mas, certamente, você tem dentro do CIAM, que é S-I-A-M, tá? Tá certo? S-I-A-M. Você dentro do S-I-A-M, né, que esqueci agora qual é o que quer dizer S-I-A-M, estou tentando lembrar, mas dentro do CIAM, né, a gente chama também de CIAM, né, você tem um índice digital, né, um índice que você tem acesso de casa, mas nem tudo está digitalizado. Então, pode ter questões, a parte do acervo digitalizado que tenha esse tipo de questão. É um caminho, o CIAM, dentro do Arquivo Nacional, tá certo? Tá? Sobre essas mulheres. Outra vez que você pode ver, dependendo do que você queira trabalhar, se quiser trabalhar sobre maternidade e tal, que é muito difícil, mas é possível, ainda mais se for para o século XIX, por exemplo. Né? O século XX é outra coisa, mas o século XIX é mais difícil. Mas são mulheres que são comerciantes, sei lá, se elas poderiam, eu não tenho certeza, viu? Mas se elas poderiam dizer o ofício delas que elas eram comerciantes, tá certo? Um registro de batismo, um registro de casamento, e aí isso está dentro é possível, dentro do Family Search, encontrar. Alguns processos do Arquivo Nacional também estão online, então talvez você também consiga fazer. Né? E um outro acervo mais humilde, né? Que é o do Museu da Justiça, tá? Museu da Justiça, que você também consegue encontrar essa documentação, alguns processos criminais, mas eu não sei se consegue mulheres. Álvaro, só para completar, eu dei uma olhada aqui, é Serviço de Informação do Arquivo Nacional. Obrigado. Cian. N de Nacional. N no final. Temos aqui pergunta da Mariana Cardoso. Pesquisa os trabalhadores que viveram na Praça 11 durante as décadas de 30 e 40. Além do Arquivo Nacional, o senhor conhece outro acervo digital com fontes sobre essas pessoas e essa região? Não. Talvez você consiga encontrar na Biblioteca Nacional, Brasiliana Fotográfica, tá certo? Dentro da Biblioteca Nacional, e na Hemeroteca Digital, né?
São caminhos assim, que me vêm agora à cabeça assim, mais próximos de encontrar materiais sobre isso, né? A Brasiliana Fotográfica é de fotos, as pessoas tiravam muitas fotos, dependendo do projeto, né? Tem muitas fotos ali. O outro, dentro da Biblioteca Nacional, né? Além da Brasiliana Fotográfica, você tem também a hemeroteca digital, né? Que você pode pegar jornais de época e buscar nesse período década de 30 ou década de 40 e buscar essas informações. Ainda o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro já tem material digitalizado, mas ainda precisa de mais recursos, né? Mas vale a pena dar uma olhada lá no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Também tem um acervo de fotografias bem interessante, tá? E que eu pude levantar nesse meu arquivo, tá? Nesse meu artigo que eu trabalhei, tá certo? Então, em princípio, para pensar nessas pessoas digitais, eu acho que a Biblioteca Nacional é mais rica, tem muito mais possibilidades, e o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, dá uma peneirada lá para ver se você acha. Tem um lugar só para acervos digitais dentro do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente tem aqui algumas... construindo aqui paralelamente alguns diálogos. A Ana, que deu algumas dicas para a Jéssica, o Guilherme ajudando a gente com o Cian. Tem o professor Jaime Rodrigues, que pede licença para compartilhar um texto dos estudantes do PET História da Unifesp sobre o assunto Fontes Online em Arquivos Brasileiros, reflexões sobre a internet no ofício do historiador. Legal, Jaime. Você diz para a gente, tá? É um texto, você não botou... Tem link? Porque você disse que ia compartilhar. Dá para compartilhar por aqui? Se der, a gente agradece, mas a gente procura. Bem, aí está começando aqui um diálogo paralelo. Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final com uma pergunta última aqui do Igor Juliano. OCRs com algoritmos UNIM ou HIT ou MIS de identificação de pontos têm um alto custo, o que dificulta a textualização de manuscritos. O CEDIM investe na criação de algum OCR para manuscritos? Já existe, Igor. Já existe. Mas é muito difícil, cara. Porque, imagina, cada pessoa tem um formato, tem uma particularidade, né? Tem uma identidade na sua letra, né? Cada pessoa tem uma identidade na sua letra. Mesmo que faça caligrafia, ela não consegue, a caligrafia não consegue de forma alguma unificar. É quase como uma digital as letras, né? É incrível, né? Cada um tem um formato de letra, né? Mas, obviamente, existem bases, né? Letras bastão, letras manuscritas, que tem uma determinada regra, né? Então, uma coisa é você ler um OCR, esse programa OCR, ele conseguir ler um documento do século XX, manuscrito, outro no século XIX, outro no início do século XIX, que está muito mais ligado ao século XVIII, outro no século XVII e XVI, afora as crateras deixadas por insetos, né? E fungos que vão destruindo, corroendo essa documentação ao longo do tempo. Então, é muito difícil, tá? Ainda hoje, nós chegarmos e termos isso. Já existe, já começou a ter, né? Nós mesmo sabemos. Mas, muitas vezes, a leitura parte quase como primeiro a pessoa escreve, a pessoa viva escreve, né? O programa consegue identificar o seu estilo e aí ele consegue ler facilmente, né? Mas ainda é difícil, no nosso caso, por exemplo, quanto mais distante vai ficando a escrita. Você já viu um D de dado do início do século XVIII e do final do século XVII? E um D de dado no final do XIX? Né? É muito diferente, né?
ou um assassino, que é escrito com 2 Fs, né? Então, alguns documentos oficiais... Peraí, deixa eu só... aumentar aqui a luminosidade. Alguns documentos oficiais de época, séculos XVIII, XVII, sei lá, que estão muito mais papel de melhor qualidade, escrito por um escriba de época com todo cuidado, é possível de ficar mais fácil de ser lido, né? Mas a gente não desenvolve isso, a gente não tem essa capacidade de desenvolver. As empresas multinacionais, as empresas responsáveis por isso, podem ter interesse no século pelas letras de hoje. Mas para formar direito do século XVIII, XVII, quem vai pagar é historiador, né? Sabe como é que é? E historiador geralmente é duro, né? Para quem investir uma baita de um dinheiro para desenvolver um equipamento, sabe? Se para períodos anteriores, certo? Se o retorno vai ser muito baixo, né? Então, basicamente, quem desenvolve isso... Posso até levar ideia para os meus colegas, porque dentro da humanidades digitais eu faço parte da mineração de dados. Tem outros que trabalham com algoritmos, né? São a galera da computação. Aí a gente desenvolve, por isso que é interdisciplinar, que a gente debate, né? Discute questões e tal. Então, eu vou levar essa ideia, mas acho, assim, difícil, viu? Mas seria ótimo, eu adoraria. Mas eu acho que também isso acontece, a galera hoje está muito animada, está muito, assim, maravilha. Realmente é cansativo para a vista humana, né? Para os nossos olhos, ler um texto do século XVIII cheio de buracos, tá? De cupim, traças e tal, né? Diga aí a Patrícia, a Margarete, que pesquisa com documentação, a Vânia também, enfim, a gente, todo mundo, uma parte aqui trabalhou com o século XIX e chegou ao início do século, a Adriana também, pela metade do século XIX, enfim. Seria um luxo para a gente ter esse tipo, facilitaria muito, mas nem sempre vai ser possível, viu? Mas estão trabalhando. Tenho certeza que uma hora vai chegar, e em breve. Com a velocidade que tem, gente, olha só, vamos parar para pensar. Tem 20 anos que eu ganhei esse prêmio Arquivo Nacional. Né? 20 anos, certo? A gente não tinha nada disso. Nós não tínhamos nada disso. Nada. Há 10 anos atrás, tínhamos alguma pouca coisa. Se vocês pensarem bem, em 2010, nós tínhamos alguma coisa, né, já presente. Certo? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tinha, isso porque eu vivi lá, então eu já vi muita coisa. O OCR é lá funcionando direto. Certo? Mas em 10 anos, no Brasil, foi uma revolução, a biblioteca digital, blá, 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 blá. Quer dizer, o que vem por aí à frente vai ser uma facilidade incrível. Né? E eu estou reparando hoje que está existindo uma mudança completamente... Quer ver uma coisa que mexeu muito com o nosso cotidiano? Raramente eu recebo uma tese impressa para bancas. Né? Uma dissertação, elas vêm sempre em PDF, né? Está mudando a nossa forma de interação, né? de leitura, né? Porque era aqueles post-it, né? Que você, até hoje, quem tem, você vai botando, colando aquele vermelho, amarelo, vermelho essa questão, amarelo não sei o quê, página tal, não sei o quê. Agora, você marca com um Word desse poderoso que você busca todas as suas informações que você foi circulando, sublinhando, né? E depois busca. Para quem já nasceu com isso, não consegue compreender o impacto disso, né? Quem já nasceu com a hemeroteca digital não tem noção do que é carretel, entendeu? No Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, né? Eu tenho certeza que a Adriana deve estar aí coçando para falar um pouco de como é que era isso, né, lá atrás, né? Mas é incrível a gente chegar hoje na altura do campeonato e ver tudo que foi conquistado, tá? E eu tenho certeza que essa realidade, em mais de 10 anos, vai ser outra totalmente diferente, né?
com muito mais possibilidade de pesquisa e de leitura de documentação das quais nós temos hoje. Álvaro, mas agora eu vou deixar claro, essa é a última pergunta mesmo, mas é a única que foi feita até agora para a sala de aula. Como já são 3h55, você não precisa avançar. Vou lá pegar aqui. Só tio só, André, só tio só, tá? Claro. Eu vou lá pegar. Só acabar. Fala oi, Oi. Oi. Pra cá, cara, pra cá. Vai lá. Vai lá, eu vou lá pegar pra você, tá bom? Por favor, biscoito de maisena com manteiga. Tá bom, tá legal. 4 horas, horário do lanche. Chegou a hora. Mas, então, se você puder, só uma palavrazinha para a gente encerrar. Para Eduarda Oliveira. Na sua perspectiva, quais são as melhores possibilidades para usarmos os acervos digitais em sala de aula na educação básica? Olha... Educações, né? Hã? Só uma resposta geral, porque isso dá um curso, né? Tá. Mas eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer uma coisa, em princípio, que só falta a internet, ter uma boa internet. Se o professor tiver uma boa internet, os equipamentos, um bom celular, né? Ou um computador da região mesmo, né? E um PowerPoint com som, você viaja em vários arquivos, né? Só que nossos professores já lutam para ter um celular, né? Andar nos ônibus sem ser assaltado, e manter o celular. Então, já é uma situação muito difícil, né? Mas, para as escolas, quais são as possibilidades, se a internet permitir, e se os equipamentos exigirem? Não são muitos equipamentos. Não precisa mais de sala de informática como antigamente, do ponto de vista, tá? Aquela sala e meia, né? Pode ter, é bom, mas não é somente isso, né? Eu entendo que trabalhar com a ideia de verdade, a história e verdade, tá certo? O que é a verdade da história? Ou seja, mostrar que através de uma fonte, dentro de uma mesma turma, várias pessoas podem ter a mesma verdade através de construir diversas verdades a partir da leitura de um único documento, né? Então, isso você já pode trabalhar, né, com crianças do ensino fundamental 1, que é a base da BNCC hoje, a Base Nacional Comum Curricular, já é uma matéria dessa área. Então, você pode levar um documento para dentro de sala de aula, tá certo? Você pode trazer um documento para a sala de aula de qualquer parte do mundo, tá? Agora, isso em imagens e tal, mas em termos de fontes documentais, né, textuais e tal, nossa, isso abre as possibilidades e facilita muito para que o professor trabalhe em sala de aula, né? Porque não tem mais... Os livros didáticos melhoraram muito. Eu faço parte do Programa Nacional de Livros Didáticos. Eu sou um dos avaliadores do Programa Nacional de Livros Didáticos. Né? Participei durante 2 anos. Né? E os livros didáticos melhoraram bastante, do meu ponto de vista, em relação ao que havia até pouco tempo atrás. Então, você já tem muitas fontes ali. Se você pega os livros do professor, ou o livro digital do professor, que é outra coisa. Além disso, para o Ensino Fundamental 2, você tem o acervo digital, que são vídeos, né, que são disponibilizados pela editora para o professor. Mas se além desse material você quiser, eu quero mostrar que havia comunicação entre o rei e o seu vasto império. Entra no acervo do Projeto Resgate, pega um documento lá e mostra para eles na hora, né? Como é que o historiador faz história, que fontes e que materiais, ou seja, as fontes, ele utiliza para escrever uma determinada história e mostrar que havia comunicação, né, sobre o assunto. E despertar o interesse da criança, assim, quanto tempo você demora para você botar um post no Instagram e a sua coleguinha ver do outro lado? Ou um Twitter? E quanto tempo demorava, então, para o governador geral responder ao rei, né, uma carta, uma ordem que ele tenha recebido? Como foi o impacto? Quanto tempo demorava? Né? Só isso aí já é uma brincadeira incrível. Você pode trabalhar em sala de aula
e mostrando o documento. Esse documento aqui rodou 1 mês e meio, depende da região, para chegar às mãos do rei. Entendeu? Como é quando você hoje faz. Então, se relacionar o presente e o passado, enfim. Então, eu estou dando só uma oficina, um exemplo de como a gente pode trabalhar essas fontes, não somente mostrá-las, porque mostrar somente é muito pouco, mas que a gente pode torná-las mais tangível e melhor compreendida por um estudante, né? A questão do tempo, que é tão importante para nós, enquanto historiadores também, né? Bem, eu acho que a gente pode agora encerrar. Eu queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, o professor Álvaro Nascimento, a presença dele aqui, a possibilidade da gente ouvir, né, e conhecer melhor essa experiência, a presença dos colegas todos que estão aqui com a gente, né? Mais uma vez a Marcela, que continua nos dando todo o suporte técnico e que viabilizou esse canal. E dizer que na semana que vem a gente tem o Jean. A gente está começando exatamente, Álvaro, pela experiência interna que a gente já tem, só que no Instituto Multidisciplinar, com o CEDIM, com vocês. Então, a gente começou com o Alexandre, estamos te ouvindo, passaremos para o Jean, e a gente vai seguir assim, a gente já está montando a programação, está quase fechada para esse semestre, em breve a gente vai divulgar. O professor Jaime Rodrigues, inclusive, está na programação. Legal. Responder positivamente o nosso convite. Tá bom? Então, até semana que vem, neste mesmo canal, tudo correndo bem, e agradeço a todos. Falou. Obrigado, Adriana. Obrigado a todo mundo aí, viu? Por estarmos aqui juntos.